Boa tarde a todos. São 17 horas 41 minutos. Solicito o primeiro secretário Antônio de Oliveira Gabriel que certifique a presença dos senhores vereadores para que se inicie a segunda sessão extraordinária do 4º ano legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Senhor presidente, certifica a presença de todos os vereadores para essa sessão. Certificar a presença dos senhores vereadores e havendo um quórum legal e regimental, sobre proteção de Deus, declaro aberto a segunda sessão extraordinária do 4º ano legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura, comunicando que a presente sessão foi convocada especificamente para fins mencionados no edital da convocação número 2 de 2020. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura dos projetos que deram origem à presente sessão extraordinária. Projeto de resolução número 1 de 2020. Dispõe sobre a concessão de vale cesta básica aos servidores da Câmara Municipal de Fartura e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Fartura, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o vale de cesta básica aos servidores ativos da Câmara Municipal de Fartura. Parágrafo 1º. O valor de cada vale cesta corresponderá ao valor de R$ 230, que será pago mensalmente com os vencimentos respectivos. Parágrafo 2º. O período da vigência de concessão desse benefício terá início no mês de janeiro e término previsto para o mês de dezembro de 2020. Parágrafo 3º. O valor do benefício concedido como vale cesta básica, para qualquer efeito de desconto ou título, não será incorporado à remuneração dos servidores. Parágrafo 4º. Para efeito de pagamento, o valor do vale cesta básica será incorporado no lerite do servidor, na época em que receber o expêndio mensal. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da resolução correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário for na forma da lei. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2020. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Fartura, em 16 de janeiro de 2020, assinam Isnar Manuel dos Santos, presidente da Câmara, Antônio de Oliveira Gabriel, primeiro secretário, João Alexandre Buranello Sobrinho, vice-presidente, e Décio Martins de Freitas, segundo secretário. Coloco em votação quanto à deliberação do projeto de lei número 1 de 2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade quanto à sua deliberação. Projeto de lei legislativo número 1 de 2020. Dispõe sobre a revisão geral e aumento real na tabela de referências salariais do quadro do pessoal da Câmara Municipal de Fartura. A mesa diretora da Câmara Municipal de Fartura, no uso de suas atribuições legais, embasada no artigo 37 da Constituição Federal, em atenção às recomendações da TCESP, faz saber que a Câmara Municipal aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Fartura autorizada a conceder revisão geral anual da remuneração de seus servidores, aplicando o percentual de 4,31% a título de reposição salarial, consoante ao índice do IPCA e IBGE, apurado no exercício 2019, e 1,69% a título de aumento real, totalizando o percentual de 6%, ficando, por consequência, alteradas as referências constantes da tabela de vencimentos e salários da Câmara Municipal de Fartura. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário for, na forma da lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Ficam retroagidos seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.
Câmara Municipal de Fartura, em 16 de janeiro de 2020, assinam Isnar Manuel dos Santos, presidente, João Oranello Sobrinho, vice-presidente, Antônio Dorivete, primeiro secretário, e Décio Martins de Freitas, segundo secretário. Coloco em votação quanto à deliberação do projeto de lei número 1 de 2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos quanto à sua deliberação. Projeto de lei número 7, de 16 de janeiro de 2020, dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Fartura e da outras providências. Hamilton César Bortotti, prefeito municipal de Fartura, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprove, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral, aplicada em forma de reajuste aos servidores públicos ativos, estatutários e seletistas, inativos, pensionistas e comissionados da Prefeitura Municipal de Fartura, num percentual de 6%, sendo 4,31% de reposição salarial consoante previsão do IPCA, IBGE, apurada no exercício 2019, e 1,69% de aumento real, mantendo-se assim a reposição nominal dos vencimentos do funcionalismo municipal. Parágrafo único. Pela consequência das disposições no CAPT, consoante a tabela de vencimento dos servidores, prevista na Lei Complementar número 4 de 2009, as referências salariais que não atingirem o valor do salário mínimo da União terão seus rendimentos majorados no valor do salário mínimo fixado para o ano 2020, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias previstas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, em 16 de janeiro de 2020, assina Hamilton César Bortotti, prefeito municipal. Coloco em votação quanto à deliberação do projeto de lei número 7 de 2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de voto quanto à sua deliberação. Projeto de lei número 8, de 16 de janeiro de 2020, autoriza o Poder Executivo a conceder reajuste ao vale alimentação, cartão alimentação dos servidores públicos municipais da outras providências. Hamilton César Bortotti, prefeito municipal de Fartura, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder reajuste no vale alimentação, cartão alimentação dos servidores públicos municipais ativos e inativos e dos pensionistas, com benefícios custeados pela Fazenda Pública Municipal, num percentual de 8,7%, 4,31% consoante a previsão do IBGE e IPCA, acumulada de janeiro a dezembro de 2019, mais 4,39% de aumento real. Artigo 2º. O valor do vale alimentação, cartão alimentação, após o reajuste de que trata o artigo 1º desta lei, será de R$ 230 mensais. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias previstas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, em 16 de janeiro de 2020, assina Hamilton César Bortotti, prefeito municipal. Coloco em votação quanto à deliberação do projeto de lei número 8 de 2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos quanto à deliberação. Nada mais havendo a ser tratado no expediente da presente sessão e tendo a comissão exerado pareceres favoráveis ao projeto em pauta da presente sessão, consulto aos senhores vereadores sobre a possibilidade de passar a ordem do dia. Coloco Com a palavra, senhor presidente. com a palavra o vereador Dorivete. Senhor presidente, os projetos acabaram de ser deliberados, então eu pediria a dispensa da leitura novamente. Coloco em votação o requerimento do vereador Antônio Dorivete. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em única discussão o projeto de lei de resolução número 1 de 2020. Coloco em única discussão o projeto de lei de resolução número 1 de 2020. Coloco em única votação em redação final o projeto de lei número 1 de 2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 1 de 2020. Aqueles que forem... Está em discussão ainda, tá? Coloco em primeira votação o projeto de lei legislativo número 1 de 2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei número 1 de 2020. Coloco em segunda votação em redação final o projeto de lei número 1 de 2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Despacha a sanção do prefeito municipal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 7 de 2020. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 7 de 2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de voto. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 7 de 2020. Coloco em segunda votação em redação final o projeto de lei número 7 de 2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Despacha a sanção do prefeito municipal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 8 de 2020. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 8 de 2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei número 8 de 2020. Coloco em segunda votação em redação final o projeto de lei número 8 de 2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de voto. O despacho a sanção do prefeito municipal. Nada mais havendo a ser tratado na ordem do dia da presente sessão, declaro encerrado, agradecendo a presença de todos, desejando-lhes uma boa tarde. E um bom final de semana para todos.